poderia imaginar que há muito tempo atrás a manjedoura iria ser o berço de um bebê? E quem poderia imaginar que era o Rei dos Reis, que é o filho de um carpinteiro, os anjos vão louvar? E quem poderia imaginar, junto a amigos a brincar, aos mesmos que iria dar a vida pra salvar, que este bebê iria então fazer o cego ver, veio dar ao faminto pão e aos homens libertar. Oh, quem pensaria que ele era o prometido rei, que ele iria ressurgir aos homens dar perdão. Seja bem-vindo, bem-vinda à live de terça-feira. Inspirados por esta música tão gostosa, uma música que nos faz refletir sobre a simplicidade do Natal. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que aquele bebê seria o Rei dos Reis? Quem poderia imaginar? Gosto especial daquela parte onde diz assim, quem poderia imaginar junto a amigos a brincar, aqueles que ele iria dar a vida para salvar. Imagine Jesus brincando com seus amigos, brincando, sei lá, de pega-pega, de carrinho, de burquinha, não sei o quê. Pensando que quem poderia imaginar que esse menino que estava brincando com seus amigos, um dia iria dar a vida para salvar estes mesmos amigos. Natal é um tempo de simplicidade. Quantas coisas simples aconteceram no Natal. O nascimento de Jesus se deu em um contexto de simplicidade. Nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu numa estrebaria, em um lugar simples, não tinha nenhum hotel. Foi filho de pessoas simples, pessoas, não nasceu nos palácios, não foi filho de um rei, filho de pessoas simples, de um carpinteiro, de uma jovem chamada Maria, pessoas simples, em uma cidade simples, Belém, né? Não era em Jerusalém, não era na capital, não era numa cidade onde a filosofia dominava, não, era numa vila pequena, Belém, uma cidade pequena, sem importância. Natal, o primeiro Natal se deu em um contexto de muita simplicidade, mas essa simplicidade é inspiradora. É sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite, nessa terça-feira, nessa live de terça-feira. Quero conversar com você sobre isso. E gostaria de sugerir que você compartilhasse com alguém. Compartilhe com alguém. Reparte essa bênção. Porque nesse tempo de Natal, nesse tempo em que nós ficamos muitas vezes ocupados com tantas luzes, tantas festas, com presentes, e às vezes ficamos até ansiosos, porque não podemos ter acesso aos luxos e aos prazeres que são tão ostentados nesta época. Nesta época é ainda mais necessário lembrarmos que a simplicidade do Natal, ela é inspiradora para as nossas vidas. Primeira coisa que nós podemos tirar como uma inspiração por conta da simplicidade do Natal é a confiança. Sim, o Natal, ele nos inspira a confiar mesmo diante da aparência ausência de força ou poder. Veja que, como eu já disse, Jesus nasceu em um contexto sem poder, sem riqueza, sem glória, mas ainda assim é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis que vem ao mundo. Nós somos habituados a confiar só naquilo que aparentemente tem poder, tem glória, mas o Natal,
a maneira como Deus se manifestou, a maneira como Deus arquitetou o plano para vir com o seu Filho ao mundo, para inaugurar o seu reino, para começar uma nova era, não se deu com poder, não se deu com glória, não se deu diante de riquezas do ponto de vista humano. Olha o que o texto da palavra do Senhor diz a respeito de Belém. Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá um líder que guiará o meu povo de Israel. Belém era uma cidade insignificante, uma vila insignificante. Ela ganhou importância porque dela nasceu o rei de Israel. Então alguém que pudesse olhar assim, pode vir alguma coisa boa desse lugar, de Belém? Será que de Belém tem alguma coisa boa? Ora, Belém era uma cidade insignificante, mas Belém é onde também tinha vivido o rei Davi. Né? Lembra quando Samuel vai até Belém para ir na casa do Jessé, para abençoar um dos filhos de Jessé como rei? E quando Samuel chega lá, Jessé faz passar todos os seus filhos ali, pensando que algum deles pudesse ser ungido rei pelo profeta Samuel. Mas o Senhor disse assim, não se impressione com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. O próprio Samuel, o profeta Samuel, ele quando olhou para Eliabe, o primeiro filho de Jessé, ficou impressionado. Acho que é esse que é o rei de Israel. Certamente Eliabe era forte, era um guerreiro, quem sabe musculoso, alto. Assim nós somos. Nós somos levados pela aparência. Nós somos levados por as circunstâncias. E às vezes nós depositamos a nossa confiança só naquilo que aparentemente demonstra força, demonstra poder. Mas o Natal nos lembra que nós podemos e nós devemos confiar, mesmo diante da aparente ausência de força ou poder. Porque se é Deus que está agindo, se é Deus que está movendo, não importa se aos nossos olhos, se aos olhos humanos, não parece que vai dar grande coisa. A palavra do Senhor tem um outro texto que diz assim, não despreze os pequenos começos. Por que a palavra de Deus faz questão de enfatizar que nós não devemos desprezar os pequenos começos? Porque a nossa natureza humana despreza os pequenos começos. Mas Natal é tempo de nós buscarmos do Senhor graça para confiar, mesmo diante da aparência ausência de força ou poder. Sim, na sua vida, no seu dia a dia. Confie. Às vezes você olha para um filho, para uma filha, e você fala, você não vê muitos recursos, você não vê muitas características que se sobressaem do ponto de vista humano. E aí você pensa assim, meu filho, o que será que ele vai ser na vida? E às vezes ficamos preocupados, ficamos ansiosos. Confie mesmo diante da aparente ausência de força ou poder. Talvez é um trabalho, é uma possibilidade, uma porta de emprego. Nós olhamos e muitas vezes, porque não vemos aquilo que o mundo valoriza como algo que inspira força, que inspira confiança, nós nos abatemos. Mas Natal é tempo de confiar. Talvez o Senhor esteja gerando no seu coração algum projeto para 2021, mas lhe falta recursos, lhe falta meios, e você tem se sentido desanimada a empreender esse projeto em 2021. O Natal nos inspira, porque o maior de todos os acontecimentos da história aconteceu de maneira bem simples, sem glória, sem grandes recursos. O Senhor Jesus nasceu numa estrebaria, filho de pessoas simples, José e Maria. Ele nos inspira a confiar que Deus pode fazer grandes coisas
com pessoas simples que se colocam e se entregam nas suas mãos. Confie, mesmo diante da aparência falta de força ou de poder. Uma segunda verdade que o Natal, que a simplicidade do Natal nos inspira, é descansar. Sim, o Natal nos inspira ao descanso mesmo diante da previsão de dias difíceis. Como assim? Sim, é possível nós descansarmos, estarmos em paz, mesmo sabendo que podemos enfrentar adiante dias difíceis, dificuldades. É interessante que quando Jesus é circuncidado ao 8º dia lá no templo, o profeta Simeão pega Jesus do colo, louva a Deus e diz assim: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar que o teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Ora, Simeão estava vendo apenas um menino, estava com um bebê no colo, mas ele diz que já viu com os seus próprios olhos a salvação do Senhor. E ele fala assim: agora eu posso descansar em paz. Senhor, eu posso morrer, eu posso partir em paz agora, porque eu já vi a tua salvação. Mas o que ele tinha visto? Ele tinha visto apenas o menino Jesus. Mas ele está descansando. E é impressionante o que ele fala para Maria e para José em seguida. Ele fala assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser o sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dela serão conhecidos, e a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Que impressionante isso que Simeão fala. Porque Simeão está encontrando descanso, ele está descansando mesmo sabendo que a situação que vai vir adiante são dias difíceis. Jesus vai ser uma pessoa que vai causar destruição e salvação para o povo de Israel. Jesus vai ser um motivo de contradição para muitas pessoas. Ele fala que a dor, o sofrimento para Maria vai ser como uma espada que vai atravessar o seu coração. Mas ainda assim, ele encontra descanso. Natal é tempo de nós nos lembrarmos disso. É possível descansarmos em Deus, mesmo sabendo que o que vem adiante são dias difíceis, são situações difíceis. Descanso é uma realidade antes mesmo de havermos completado o trabalho, porque é fruto da fé que antecipa o gozo futuro. Perceba que quando Deus cria os céus e a terra, ele no 7º dia descansa. No 6º dia, ele cria o ser humano. Ele cria as árvores, cria os peixes, cria os animais, cria todas as coisas. No 6º dia, ele cria o ser humano. No 7º dia, ele descansa. Portanto, o primeiro dia de existência do ser humano é um feriado, é um dia de descanso. Para que o homem aprenda que a principal coisa a se fazer na vida é descansar em Deus. E o que é descansar em Deus? É estar na presença de Deus. Jesus fala assim, que devem vir a Ele todos que estão cansados e oprimidos, e Ele vai lhes dar descanso. Descansamos sabendo que estamos na presença do Pai, sabendo que somos amados pelo Pai, sabendo que Deus é conosco. Experimentamos descanso, mesmo que os dias que estão para vir sejam dias de dificuldades. Eu posso estar descansado, porque estou na presença do Pai. Talvez 2021 seja um ano melhor do que 2020. Eu espero que seja, eu oro a Deus pedindo que seja, mas talvez não seja.
Não importa se os dias serão melhores ou não, eu e você, os que cremos em Deus, os que estamos na presença de Deus, os que cremos nas promessas de Deus, podemos experimentar descanso. O Natal, na sua simplicidade, ele nos oferece, nos inspira confiar e descansar. O menino Jesus, no colo de Simeão, inspira nele descanso, porque agora eu vejo o cumprimento da salvação do povo de Israel. É o que diz Simeão. Natal inspira descanso. Uma terceira verdade, uma terceira coisa que o Natal nos inspira é humildade. Sim, porque esse rei poderoso, esse rei majestoso, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono de toda a terra, ele nasce humilde, pobre. Nasce em um lugar, numa cidade que nem tinha lugar para ele no hotel. Ele nasce em uma estrebaria. O Natal nos inspira humildade, principalmente na posse de poder. Sim, porque ser humilde quando você não tem nada no qual se apegar, ser humilde quando você está na pior, ser humilde quando você está por baixo, ser humilde quando você não tem dinheiro, quando você não tem estudo, quando você não tem posição, não é virtude alguma. Agora, ser humilde quando você foi promovido, quando você ficou rico, ser humilde quando você tem agora um bom salário, ser humilde quando você tem uma posição social, ser humilde quando você é o fulano, o pastor, o presbítero, o diácono. Ser humilde nessas condições não é fácil. O Natal nos ensina a ser humildes. Porque o Rei dos Reis, mesmo tendo todo o poder, abre mão da sua glória e se humilha e assume a posição de homem, e entre os homens ele é como um escravo. Diz assim o texto lá de Filipenses 2, de 4 a 11. Natal é tempo de sermos inspirados a termos humildade. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Quantas vezes nós nos apegamos na sabedoria humana? Quantas vezes nós nos apegamos na força humana? Mas para Deus, a sabedoria humana, a força humana, nada é. O apóstolo Paulo continua dizendo: para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Deus escolheu o que o mundo acha fraco. Sim, Deus escolhe propositalmente aquilo que o mundo acha que é fraco para envergonhar aquilo que é forte. Deus propositalmente faz o seu filho nascer, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo o Senhor dos senhores, o dono de todo o ouro, de toda a prata, ele faz o seu filho nascer pobre, viver como um escravo, uma pessoa pobre, num lugar pobre. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer, o apóstolo Paulo conclui, isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Natal é tempo de humildade. No Natal nós somos inspirados a ser humildes, principalmente, preste atenção nessa aí, principalmente na posse de poder. Quanto mais poder aos olhos do mundo nós temos, mais humilde nós temos que nos lembrar que devemos ser como pessoas, como cristãos. O nosso Senhor tinha todo o poder, mas ainda assim era humilde. O nosso Senhor era o dono do ouro, da prata, era o poderoso, ele era o sábio, o mestre, mas ainda assim ele lava os pés dos seus discípulos. Natal é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, irrompendo na história como uma criança humilde, pobre, de uma família simples, numa cidade insignificante, Belém.
mas ele era o plano e o propósito de Deus. Na sua vida, tem algo que tem deixado você orgulhoso? Tem algo que tem deixado você se sentindo importante? Você tem que falar, agora eu tenho essa promoção, agora eu alcancei esse posto, agora eu fui eleito para esse cargo. Lembre, irmão, irmã, em nome de Jesus, essas situações que são bênçãos para nossas vidas, elas têm o poder de muitas vezes gerar arrogância, soberba em nossos corações. E a palavra do Senhor Deus, a palavra do Senhor nos diz que a soberba precede a ruína, né? O orgulho precede a queda. Todos aqueles que se orgulham, eles serão abatidos pelo Senhor. Mas o Senhor dá graça àqueles que se humilham. Portanto, Natal é tempo de humildade. Ele nos inspira a sermos humildes, principalmente na posse de poder. Que Deus te abençoe. Que nesse Natal o Senhor te inspire a confiar, mesmo quando as situações são aparentemente sem força, sem glória. Sim, que o Senhor te inspire nesse Natal a descansar, mesmo que os dias que virão aparentem ou ameacem com dias difíceis, que você consiga descansar, porque está na presença do Senhor. E que neste Natal o Senhor te inspire a humilhar-se na presença do Senhor, principalmente se você tem sido colocado em posição de glória e de poder. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E sempre cantarei, pois o bebê é o rei. Eu creio sim, e sempre cantarei, pois o bebê é o rei dos reis. Muito tempo já passou e o menino não mudou. Os reinos que são erguidos com o tempo cairão. Povos contra povos, guerras entre os homens, seres cheios de ódio vão se destruindo. E muitos povos passam fome, enquanto outros fartos já estão. Debates fazem pra ter a paz, mas bebês vão deixar morrer. E muitos lutam pra alcançar perdão pro seu pecar. Eles seguem perecendo de tanto aqui errar. E neste mundo em trevas, sua luz se faz brilhar. Pois o bebê, o rei dos reis, breve vai voltar. Eu creio sim, e sempre cantarei, pois o bebê é o rei. Eu creio sim, e sempre cantarei, pois o bebê é o rei dos reis. E quem pensaria ele ser o prometido rei? Irá julgar o mundo com poder. Percebe então que há tempo atrás o mundo descobriu que a esperança nos nasceu em forma de um bebê.
sempre